decorrer dos dias, a sensação de um cansaço, gente, aqui não passa de jeito nenhum. A roupa não fecha por quê? Porque aqui a cintura, a barriga, né? A barriga aumentou. E durma-se com os suores noturnos. São sintomas do desequilíbrio hormonal. E a gente convidou a ginecologista a doutora Melissa Antum para estar conosco nesse começo de semana, justamente para conversar sobre os sintomas, como identificar e principalmente o que fazer, porque é um desconforto, né, Melissa? É horrível. Bom dia para você, obrigada por ter vindo, viu? Bom dia, querida. Prazer é meu. Antes da gente mostrar aqui alguns tipos de os principais desequilíbrios, isso acontece em qualquer fase da vida, e tanto com a mulher quanto o homem, ou não? É mais a mulher? Sim, acontece em qualquer fase da vida. Mais frequentemente com a mulher a gente vê esses declínios hormonais a partir de 30, 35 anos. Marcadamente com o climatério, que começa por volta de 45, a menopausa aos 50, né? Mas desde 30, 35 a gente já pode ter algum desequilíbrio. E a idade também não é uma regra. Pessoas jovens, mais jovens até assim, adolescentes também podem ter outros desequilíbrios hormonais. Então, por conta do estilo de vida também? Por conta do estilo de vida, do estresse, né, da vida moderna, a gente tem visto cada vez mais até ocorrerem mudanças, como até a idade da primeira menstruação hoje nas meninas está mais precoce. Então, eu acho que é um conjunto de todos esses fatores. Vamos trazer então alguns, né, dos principais desequilíbrios hormonais. A gente tem ali, olha, a progesterona baixa. Eu queria que você me explicasse o que é a progesterona. E ali ela traz suores noturnos, insônia, infertilidade e irregularidade menstrual, Melissa. Então, progesterona, gente, é um hormônio produzido após a ovulação. Nós só produzimos progesterona quando ovulamos. Portanto, quando a gente começa a ter algum desequilíbrio na produção na ovulação, geralmente a progesterona pode ficar inexistente quando não se ovula, ou baixa, quando você tem uma ovulação, mas com picos hormonais insuficientes. Isso é muito comum, é um desequilíbrio para a mulher, assim, por volta de 35 anos, bastante comum. O principal sintoma é irregularidade menstrual, então vocês mulheres, né, fiquem atentas. Mudanças no ciclo menstrual, principalmente encurtamento do ciclo. O ciclo começa a vir com intervalos menores do que 21 dias. Geralmente está associado a ciclos com uma menstruação assim, mais volumosa, porque a progesterona, em conjunto com o estradiol, que é o outro hormônio, ela vai equilibrar e diminuir o fluxo. Então, quem está com déficit de progesterona vai ter menstruação mais volumosa. Uma TPM, uma tensão pré-menstrual muito intensa e geralmente insônia, porque a progesterona é um hormônio que regula muito o sono. As grávidas, por exemplo, têm alta produção de progesterona e costumam dormir muito bem. Então, a queda de progesterona, ela pode causar uma insônia importante. E um outro detalhe que leva à infertilidade, pode levar. Sim, na verdade é uma consequência muitas vezes de não estar ovulando adequadamente, né? E quando a gente não ovula adequadamente, com sincronia, a gente tem mais dificuldade para engravidar. Melissa, a turma, claro, participando, e pode mandar sua pergunta aqui para a doutora Melissa. Por exemplo, esse desequilíbrio hormonal, ele pode fazer com que o intestino fique ressecado e a mulher depois dos 60 pode usar hormônios para dar um equilíbrio? O intestino hoje é considerado o nosso segundo cérebro, né? Produz assim, hormônios com uma quantidade muito exuberante e os desequilíbrios intestinais também causam desequilíbrios hormonais, assim como os desequilíbrios hormonais causam desequilíbrios intestinais. Então, é bem característico, por exemplo, no ciclo menstrual, com a queda da progesterona para a mulher menstruar, de ter uma diarreia, às vezes aumentar a frequência do intestino. E antes disso, quando tem o pico para ovulação, o intestino fica mais preso, porque os hormônios atuam modulando a função intestinal, sim. Vamos trazer um outro tipo de hormônio, né, que pode ficar desequilibrado, vamos dizer assim, que é o estrogênio que está muito alto. Então, pode levar a casos de endometriose, sensibilidade nos seios, miomas e até câncer de mama. Excelente, né? Porque nós falamos muito do estrogênio baixo, que é característico do climatério. Exatamente. Mas o que o estrogênio alto pode provocar? Esse estrogênio em desequilíbrio, ele vai causar, sim, algumas doenças que a gente chama de doenças estradiol ou estrogênio dependentes. Uma delas é a endometriose, que é uma doença inflamatória e geralmente provocada por desequilíbrios hormonais. O excesso de estrogênio alimenta a endometriose
e pode provocar muitas cólicas, muitas dores. É uma doença assim bastante sofrida, causa bastante sofrimento para a mulher, porque muitas vezes ela demora para ter um diagnóstico, né? E a endometriose também pode causar dores no ato sexual, dores intestinais, e muitas vezes a cirurgia para extirpar focos de endometriose avançados leva até a ressecção do intestino, de uma parte do intestino. Então, realmente é um problema. E a gente precisa estar atenta, né, aos sinais do nosso corpo? Muito, porque os desequilíbrios hormonais, antes, né? Eles geralmente vão sinalizando. Exatamente, que tem um negócio que não tá bom ali. Deixa eu trazer a Anice, ela faz reposição hormonal há 8 anos. Ela tá usando esse hormônio, não sei se dá para você... Deixa eu você tá mais perto aqui da Melissa, tá bom? Ela tá usando esse hormônio aqui, Melissa. Primogina. Isso, exatamente. E ela falou que ela se sente bem com ele, mas corre o risco de ter algum efeito colateral, de usá-lo por muito tempo? Todo tratamento médico, gente, pode ter efeito colateral. Então, assim, o recado mais importante é, está fazendo reposição hormonal, faça um acompanhamento médico adequado. O Primogina, no caso específico, né, dela, é o estradiol via oral. Então, assim, ela está fazendo reposição de estradiol, provavelmente está no climatério. Se tiver tudo em equilíbrio, com sincronia e o estilo de vida, obviamente, né, eu falo, reposição hormonal, a gente tem que merecer fazer. Precisa fazer atividade física, precisa alimentar corretamente, precisa ter um sono de qualidade, gerenciar o estresse, porque só o medicamento não vai equilibrar tudo, né? Tem algumas amigas angustiadas aqui. Depois, Marielle, me fala novamente o tempo. Essa amiga tem 52 anos, exames de sangue no limite, tem todos os sintomas, excesso sudorese. É necessário repor hormônios? Aí a ginecologista dela disse que está tudo normal. Ela tem que conversar com a médica ou com o médico dela para avaliar, porque é individualizado. Nós não podemos fazer prescrição em massa, não é para todo mundo. Tem pessoas que podem fazer, tem pessoas que não podem, que têm contraindicações. E mesmo as que não podem, tem outras opções que não são as vias hormonais, para alívio dos sintomas, né? E em relação a exames, a gente também não trata exames, a gente trata o paciente, a gente precisa associar as duas coisas, né? Vou fazer o seguinte, minha amiga aqui, a Rosana, olha, eu vou passar a sua pergunta para a doutora Melissa, porque a gente vai ter que encerrar essa conversa tão boa, mas eu te espero em outras oportunidades, tá, Melissa? Boa semana para você. Para você também, minha Obrigada querida. E um beijo para Maria Juliana.